Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à videoaula de revisão da unidade 2, Localização e Arranjo Físico, da disciplina Gestão de Operações e Logísticas 2. Muito bem. Para esta quinzena, nesta unidade, nós temos aqui alguns tópicos muito interessantes. Tá? Em se tratando de localização e arranjo físico, iniciaremos por aqui, né? Para se tomar uma decisão sobre localizações de novas instalações, deve-se acompanhar indicadores, preferencialmente desdobrados de metas estratégicas. Pelo setor público ser muito abrangente, há dificuldade no consenso de metas e restrições de se mensurar os benefícios em valores monetários para fazer um balanço com os investimentos nas instalações. Assim, usam indicadores substitutos ou indiretos da unidade desses serviços. A distância média percorrida pelos usuários para chegar às instalações é um exemplo de indicador indireto. Significa que quanto menor for a distância, maior será o acesso dos usuários ao sistema. O que estamos dizendo aqui? Que na iniciativa privada, os indicadores utilizados nem sempre são iguais aos que são utilizados no serviço público. Né? Na iniciativa privada, a gente busca o ganho econômico da coisa, a economia, né? O valor financeiro. No serviço público, isso já não é tão latente assim. Deveria ser? Deveria ser, claro. Mas entre o possível e o aceitável, não é? Trabalhamos na expectativa, então, de contentar, atender o maior número de usuários possíveis, não é? A decisão de onde localizar a organização implica em muitos fatores. Quem serão os clientes? Se os itens a serem comprados estão próximos? Quais os custos de entrega e transporte? Qual as características dos clientes e do local? Claro que estamos falando aqui da iniciativa privada, né? As análises de localização variam entre análises superficiais até longos estudos, os quais levam em conta numerosas variáveis. Um empreendedor pode decidir por certa localização porque teve, por exemplo, uma oferta de terreno por um bom preço, ou porque ele foi oferecido certo incentivo fiscal para optar por aquele local. E, para o setor público, como são definidas onde serão localizadas as instalações? Quais os fatores que são considerados? Serão terrenos doados por entidades privadas ou pelo governo? Não se pode esquecer que problemas de localização de instalações envolvem uma rede e, por isso, precisamos avaliar todos nela envolvidos, desde os clientes até os fornecedores. Para a prestação de um serviço, muitas vezes é necessário ter disponíveis matéria-primas, equipamentos, instrumentos e componentes, cujos fornecedores encontram-se afastados do local onde o consumo ou utilização acontecerá. No setor público, em geral, predominam os serviços. A gente quase que não fala de fornecimento de produtos físicos no setor público, é mais serviços, né? Podemos considerar que faz parte da rede o atendimento aos clientes, aos usuários, cidadãos e o que foi solicitado, completando toda a cadeia, desde o fornecedor até a entrega final do serviço. Em outras palavras, todos os serviços da administração pública estão contidos numa rede bem abrangente. Vocês devem ter percebido, né, que tudo que eu comentei até agora pode influenciar na decisão de onde é adequado ou não instalar uma organização. Mas ainda há outro fator que pode afetar na decisão da localização mais apropriada.
a natureza do negócio em que a organização atua. E se este for, por sua vez, também definirá fatores que podem ser determinantes na escolha da localização, como, por exemplo, se os produtos da operação predominam ou não produtos físicos estocáveis, poluentes, se é uma atividade ruidosa. Tudo isso influencia, não é? Torna-se, então, importante identificar fatores que tenham impacto nos objetivos estratégicos do negócio. Dependendo do negócio, uma alternativa é minimizar o impacto e ficar próximo dos fornecedores de material. Pense nos materiais de consumo e nas compras necessárias para que o serviço ocorra. Analise os custos e pense: os distribuidores estão próximos ou longe? Pense se há demora na entrega, se é necessário fazer licitação e avalie se os custos de frete são impactantes. No caso do setor público, o ambiente é o de processo, onde a matéria-prima é basicamente informação. Assim, essa deve estar próxima do consumo, tanto em formulários como em sistemas computadorizados, mas principalmente nas pessoas. Ou seja, todas essas informações são adquiridas diretamente no atendimento ao público. Será que ficar próximo das fontes de insumos, da mão de obra, é uma alternativa para minimizar custos? Muitas vezes ocorre de uma região ser mais propícia a certas profissões. Sabemos de locais com muitos estudantes, outros com muitos técnicos em computação, ou então em regiões com características agrícolas. E para o setor público, qual a especialização necessária? Quais as habilidades e conhecimentos necessários dos funcionários? Há treinamento próximo? Há cursos à distância preparados para este público? Enfim, é preciso analisar se a mão de obra é um dos custos mais altos. Estar próximo dos clientes é sempre importante, mas referente à localização, esse fator é muito decisivo quanto aos custos de transportar o produto são altos, devido ao volume que ocupam, como o caso de canos ou frascos de remédios. Exemplos de locais próximos dos clientes são os salões de beleza, postos de combustíveis, lavanderias, farmácias, restaurantes, não é? Outras considerações incluem aspectos como preço, qualidade e disponibilidade em espaço físico, bem como se é possível ampliar este espaço. Também devemos considerar a existência de serviços de utilidade pública, como água, energia, sinal de internet, comunicações, né, telecomunicações, segurança, coleta de lixo, enfim. A gente sabe que a realidade do nosso país, determinados municípios, são carentes em alguns desses itens, e não é todo lugar da cidade que esses itens estão disponíveis, não é? Para poder decidir sobre localização, vamos abordar as seguintes questões básicas de custo, dentre elas os custos do terreno, os custos da mão de obra, custos de energia, custo de transporte e outros custos relacionados à comunidade. O custo da mão de obra estão divididos entre os custos com salários e os custos de não salário. O primeiro é exatamente o valor que se recebe no final de cada mês, aquele que vem no nosso contra-cheque, não é isso? Já os custos de não salário envolvem os impostos de emprego, custos de seguridade social, pagamento de 13º, previdência social e por aí vai. Isso. Custos de terreno são aqueles provenientes da aquisição da terra, um espaço físico para a construção do prédio de trabalho, ou então podem ser os custos referentes à locação de um imóvel, não é? Nos custos de energia estão englobados os valores pagos pelo fornecimento de luz, da energia, geralmente elétrica, para ligarmos os computadores e todo o funcionamento da estrutura de trabalho. Já
Os custos de transporte são considerados os custos que sejam terrestres, marítimos ou aéreos, dos materiais comprados e utilizados no ambiente de trabalho, e até mesmo os custos com vale transporte dos funcionários, que é uma outra vertente que muita gente não leva em conta. Você paga para transportar produtos, insumos, né? Paga para adquirir insumos, paga para entregar produtos acabados, mas também paga pela locomoção dos funcionários, não vale transporte. A gente tem aí alguns modelos e técnicas, né, de decisão. Para facilitar a escolha da localização de um ponto de trabalho, existem algumas técnicas matemáticas utilizadas. Claro que aqui a gente não vai ficar se aprofundando em cálculos, é só para vocês saberem que existe e como funciona, não é? As mais simples, a de pontuação ponderada, o método do centro de gravidade e a localização por unidades de emergência. A gente vai dar uma discutida em cada uma delas, né? As técnicas mais completas, ou métodos de orçamentos comparados e a programação matemática que pode ser indireta ou heurística. Neste nosso estudo, a gente não vai mexer com isso, tá? O método de pontuação ponderada. Ela pode ser entendida como a atribuição de pesos relacionadas ao grau de importância que cada um dos pontos de decisão tem. Pense quando você recebe uma nova proposta de emprego. Automaticamente você avalia se fica perto da sua casa, qual o valor do salário, quais os benefícios, qual o horário de trabalho, não é? Estas variáveis pesam mais ou pesam menos, dependendo da pessoa. Aí a gente faz uma tabela e atribui pesos às variáveis de acordo com o que você avalia de maior ou de menor importância, considerando, por exemplo, notas de 1 a 5, não é? E na avaliação de significância de cada uma dessas variáveis. A gente constrói uma tabela bem simples, tá? Coisa assim, olha. Você tem as distâncias que você vai avaliar, o salário, o benefício, o horário de trabalho, né? No seu trabalho atual e no trabalho novo, ok? Você atribui os pesos e as importâncias. E aí você faz as multiplicações, né? O peso 3, importância 5, subtotal 15. No salário, peso 5, importância 3, subtotal, e você vai fazendo. Aí você tem lá um total para o seu trabalho atual, neste exemplo, 56 pontos. Para o trabalho novo, você faz a mesma coisa, que peso que você dá para a distância, a importância, e você vai fazendo a multiplicaçãozinha. Ao final, você teve ali 45 pontos. É uma continha de padaria, vamos dizer assim, né? Onde você atribui os mesmos critérios que serão analisados para duas propostas. Uma que é a já existente, o trabalho atual, e a outra que é a nova proposta de trabalho, para você definir se vai ou não mudar de emprego. Bem simples mesmo. O modelo do centro de gravidade é usado para encontrar uma localização que minimize o deslocamento, seja em custo ou distância. É baseado na média de todas as coordenadas, x e y, né, dos pontos de origem e destino. Assim, a localização calculada para o centro de gravidade terá como coordenada o XCG ou o YCG, centro de gravidade, né? Para entender o método de centro de gravidade, vamos usar um exemplo dos Correios. Supondo que 4 servidores se desloquem diariamente até a mesma agência dos Correios. Qual seria o melhor lugar para se usar como um posto de coleta dos Correios? Encontraremos o centro de gravidade para a localização deste posto de coletas com base nas distâncias percorridas pelos servidores e nas frequências que cada um vai à agência do correio atualmente, não é? Mesma coisa, constrói-se uma tabelinha, não é? Nos eixos X e Y, você tem lá os 4 servidores exemplo, a distância percorrida, e da mesma forma você faz a multiplicação e apura o valor.
Também continha de padaria. Simples, simples, mas é um parâmetro que você estabelece para poder ter critérios palpáveis para um processo decisório, né? Onde instalar essa instalação física do correio, não é? Para calcular essas coordenadas, aí é a explicação que eu acabei de dar, né? Vão preenchendo a coluna, multiplicam pelo outro e soma, e você chega nas médias que foram calculadas. É coisa bem simples também. O método de localização da unidade de emergência. Nele, o fator tempo e a quantidade de ambulâncias são muito relevantes, visto que sabemos de casos em que a demora no atendimento compromete a saúde do paciente, né? Então, estamos falando aqui num exemplo de unidade de emergência na área da saúde. Assim, dados como quantidade de atendimento, número de ambulâncias, horário de maiores picos de atendimento, precisam ser considerados. Os passos do modelo, que não pretende atingir uma solução ótima, são os seguintes: define-se quais são as atividades servidas, geralmente bairros relativamente próximos entre si, não é? Define-se quais as localizações possíveis para um posto de atendimento, geralmente um dos bairros ou regiões que serão atendidos. Depois, você dá uma configuração espacial dos bairros ou regiões, determinam-se as variáveis de rota, de ligação entre eles, bem como os tempos de acesso correspondentes, ou seja, o tempo de ir de um bairro a outro pelas vias de acesso definidas. Ou seja, trabalha-se com trajetos pré-definidos, não é? Supondo a unidade de atendimento localizada em uma região X, entre as possíveis, determina-se o mínimo de tempo para atingir cada uma das outras regiões. Ou seja, você elege um ponto, traça as rotas de tal forma a verificar qual que seria a mais rápida, não é? E assim segue. O arranjo físico e fluxo, né? Também conhecido como layout, é a forma como ficam dispostos os recursos e móveis no ambiente de trabalho. Aqui nós já vamos falar da parte interna da organização. Até então, falamos de uma forma bem generalista mesmo, de aspectos externos, né? Localização, como fazer de forma externa. Agora vamos falar da parte interna. É importante planejarmos de que forma vamos organizar os móveis, as cadeiras, os livros, as mesas, os computadores, enfim, como esses itens serão organizados para que os funcionários trabalhem de forma agradável, evitando movimentos desnecessários, mantendo a segurança e o bem-estar deles. Há situações em que chega um funcionário novo, logo é preciso adaptar o local de trabalho, adicionar uma mesa, organizar um espaço. O contrário também é possível, né? Quando alguém sai e libera algum espaço. Geralmente, para escritórios, e no caso do serviço público, o layout é organizado em ilhas isoladas ou em pares. Você percebe isso quando você entra em qualquer repartição pública, principalmente as que têm atendimento, setores que têm atendimento direto ao público, né? Também há um local de atendimento, neste pode haver gabines isoladas, salas individuais, mesas de reuniões. Todos esses arranjos dependerão sempre da atividade que cada um desempenha e do grau de concentração necessário. Um arranjo físico também pode ser alterado quando há mudança de processo no fluxo de informações, novos procedimentos, sendo sempre o objetivo principal apoiar a estratégia competitiva da operação. Isso significa que deve haver um alinhamento entre as características do layout e as prioridades competitivas da organização. Não há um modelo ideal. Cada organização precisa saber adaptar o seu espaço disponível de forma a contribuir com o desempenho desejado. Então, é comum haver mudanças,
Você organiza um layout de uma repartição de uma forma, na medida em que as coisas vão mudando, a quantidade de atendimentos vai aumentando, ou mesmo a quantidade de servidores aumenta ou diminui, você reprograma esse arranjo físico, não é? Atividades que agregam valor num projeto de arranjo físico e por isso precisam ser mantidas. Minimizar os custos de manuseio e movimentação interna de materiais, utilizar o espaço físico disponível de forma eficiente. Lembre-se que o espaço custa dinheiro, seja para ser construído ou mesmo alugado, né? Apoiar o uso eficiente da mão de obra, evitando as movimentações desnecessárias, não é? Atividades muito repetitivas, tal, que as pessoas precisam estar próximo do que elas vão estar executando, para evitar deslocamentos que só vai gerar fadiga, não é? Facilitar a comunicação entre as pessoas envolvidas na operação, quando necessário, reduzir os tempos de ciclo dentro da operação, garantindo fluxos mais linearizados, sempre coerente com a estratégia. Facilitar a entrada e a saída e a movimentação dos fluxos de pessoas e materiais. E por aí vai. Há basicamente três tipos de arranjos físicos que têm características bastante específicas e apresentam diferentes potenciais de contribuição para o desempenho das organizações. Os tipos clássicos são os arranjos por processo, por produto e o posicional. Há outros chamados mistos ou híbridos, que utilizam os tipos de arranjo combinados. O arranjo celular é o arranjo misto mais utilizado. Parece-se com mini fábricas, cada uma responsável por uma família de produtos. Adaptando para o setor público, podemos conceber arranjo celular considerando como produto ou família de produtos os procedimentos feitos, já que basicamente a gente trabalha com prestação de serviços, né? O arranjo físico por processo ou funcional agrupa recursos com funções similares. É o caso da divisão em departamentos por cursos, na qual o curso de engenharia pertence à área técnica e fica no prédio separado. Os cursos de farmácia, medicina e fisioterapia, por exemplo, ficam no prédio da ciência da saúde e assim por diante, não é? Na maioria da administração pública, esse é o layout que se encontra. A universidade é um exemplo clássico disso. Nós somos separados por unidades acadêmicas e cada unidade acadêmica com sua área de conhecimento. Ciências da saúde, ciências exatas, ciências sociais e por aí vai, não é? Para obter uma licença na prefeitura, por exemplo, para a execução de uma obra, você observa o arranjo por processo, porque os atendentes desenvolvem funções similares ou as pessoas que têm as mesmas responsabilidades são agrupadas em departamentos. O tipo de arranjo físico por produto ou em linha é aplicado para empresas que produzem um ou poucos produtos em grandes quantidades, ou que atendam a grandes volumes de clientes que passam por uma sequência comum de etapas no processo de atendimento. São os conhecidos produtos commodities, ou seja, quem utiliza esse tipo de layout são as indústrias que fabricam produtos sem diferenciação, como aço, alumínio, vidro, são matérias-primas básicas para outros subprodutos, né? Como há pontos fortes e fracos em cada arranjo físico, é preciso adaptá-los à sua estrutura. E uma das formas através do layout celular, já que ele concilia a eficiência do linear e a flexibilidade do layout funcional. Por fim, temos aí o arranjo físico posicional. Nele são as pessoas que se deslocam, pois predomina a configuração de produtos pesados e de difícil transporte. Ele é percebido em fábricas de aviões, navios, construção civil, em que todos esses exemplos, as máquinas, as pessoas vão trabalhar em torno do produto.
É simples, você visualiza um prédio sendo construído. Os profissionais da construção civil, seja pedreiro, seja engenheiro, seja o que for, eles orbitam o prédio. Eles ficam em torno do esqueleto do prédio, erguendo a estrutura, depois fazendo tudo o que tem que ser feito. Não é? Um avião é a mesma coisa. Ele fica num pátio, num galpão, e as pessoas orbitam em torno dele para montá-lo. Diferente, por exemplo, de uma linha de montagem do automóvel, que já não é tão grande. A linha de montagem do automóvel, o físico posicional não se aplica, porque é o contrário, o produto se desloca, né? As pessoas ficam paradas, é? Para alimentar aquela linha de produção. Uma das formas de viabilizar esse layout é através de marcações de adesivos no chão, colocar rodinhas nos equipamentos, usar máquinas menores e mais leves, assim como móveis modulares. São arranjos que são desenvolvidos visando facilitar as rotinas, né? Enfim, nesse assunto dessa segunda temática, dessa unidade 2, né, localização, a gente, então, e arranjos físicos, né, a gente tem que, nas situações de localização e arranjo físico, muitas melhorias podem ser obtidas com baixo custo, tanto para o servidor público quanto para o cidadão. É sempre importante realizar um bom estudo para evitar o desperdício de movimentação de uma das formas visuais que auxilia e aliar o fluxograma de processo justamente com o layout. Ou seja, você alinha o que você precisa fazer, as etapas do que você precisa fazer, que é seu fluxograma de desenvolvimento, né, com o layout adequado. Você tem um layout adequado. Você entra, por exemplo, num laboratório médico para fazer exames de sangue. Você tem as etapas a serem percorridas. Você primeiro é chamado para uma mesa para ser atendido cadastralmente. Vai te cadastrar, vai verificar seus documentos, vai verificar seu convênio médico, aquela coisa toda. Depois você já vai numa segunda etapa, que seria para a coleta, não é? E por final você entra com uma terceira etapa para pegar os resultados. Ou seja, aquele arranjo físico foi adequado para isso. Você caminha para frente até sair do outro lado com o que você foi buscar, o resultado de exames. Percebe? É nesse sentido. É uma temática muito tranquila, tá? Eu sugiro a todos vocês que deem uma boa lida no capítulo da apostila para poder responder as questõezinhas de avaliação que temos ao final. Ok? É isso, pessoal. Até a próxima.